Olá, amante do vinho, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Amado Vinho. Eu sou o Arthur e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre vinho em caixa na Tetra Pak. Eu vou abordar alguns pontos fortes, pontos fracos, vou dar a minha opinião também provando esse vinho e vamos pro vídeo. Então, esse aqui é um vinho dentro da embalagem igual aquela do leite, no caso, né, a Tetra Pak. San Crispino, é um Rosso d'Italia. Só para situar vocês, eu estou morando na Itália, enfim, tipo, esse é um vinho que é muito fácil de encontrar no supermercado, na verdade, tanto nessas embalagens pequenininhas, quanto na maior de 1 litro. Eu vou ser bem sincero e eu tenho certo preconceito com esse tipo de vinho, então por isso eu comprei um pequeno e não um grande, porque eu não sei se eu vou gostar, para ser bem sincero, vou fazer a prova aqui com vocês. Como eu comentei, dá alguns pontos fortes e fracos a respeito dessa tecnologia, né? Não tecnologia entre aspas, dessa tecnologia dos vinhos em caixa. E vamos ver se é bom ou não é. Mas já adianto para vocês, no caso, né? Vamos falar um pouquinho aqui a respeito dessa parte de fora. Você vê que é uma apresentação bonitinha, bem simples. É um vinho que ele não é especificado qual é a uva, no caso, né? Não é tão comum em vinhos europeus, no modo geral, e ainda mais tendo esse tipo de qualidade, né? Vamos dizer assim, porque esse aqui também foi bem baratinho. Existem vinhos que são um pouco melhores, que são colocados nesse tipo de embalagem. Nesse caso aqui é um vinho que foi bem baratinho, se eu não me engano, foram 50 centavos de euro, então, tipo, quase nada. Vino Rosso d'Italia, que seria uma classificação bem baixa em relação à qualidade, né, dos vinhos da Itália. Não baixa, mais simples também, né, não precisa seguir tantas regras. 11% de teor alcoólico, 250 ml aqui. E um ponto bem interessante é o QR Code que eles colocam não só nas caixinhas, mas também nas garrafas de vinho. É uma tendência aqui na Europa como um todo. Se eu não me engano, já vi também alguns vinhos da Argentina e do Chile. Eles colocam aqui a questão da caloria e os ingredientes, no caso, né, mais informações até sobre a vinícola, você pode escanear no QR Code, bem interessante. E vamos lá. Então, alguns pontos fortes, primeiro, né, falando da Tetra Pak. Aliás, primeiro, deixa eu abrir isso aqui e provar com vocês, né, que eu vou bebendo e falando aqui. Você perde todo o glamour, na verdade, de abrir com saca-rolhas e tudo, então tá aqui, sem nenhum toque. E vamos lá. Inclusive, né, tô bebendo num copo e não numa taça, enfim. Primeiro que esse tipo de vinho não é que não pega toda a cerimônia, vamos dizer assim, numa taça, né? Inclusive tem algumas taças aqui e tal. Mas esse copo, na verdade, existem alguns vinhos que dá para tomar nesse copo. Você não tem a haste, no caso, né? E como eu falei já em outros vídeos no canal, a sua mão vai estar em contato com o copo, você vai acabar aquecendo o vinho. Mas se é uma coisa despretensiosa também, no dia a dia e tal, que você está fazendo, poxa, pega um copo que teoricamente tem o formato de um bojo, de uma taça aqui, né? Meio padrão. Dá para tomar também o vinho, você consegue sentir um pouquinho os aromas e tudo. Claro que não é uma degustação uau, mas é uma degustação deveras, vamos dizer assim, né? Ao nível do vinho. Não vou entrar em detalhes de uma degustação mais, vamos dizer assim, refinada a respeito disso, mas enfim, você vê que é límpido, não tem defeitos, é um vinho que ele com certeza ele é bem feito, né? Com certeza em larga escala também, mas bem feito. Para ser bem sincero, os aromas não são tão intensos. Algo de fruta vermelha, mas enfim, não é uma coisa que se destaca. Eu diria que a intensidade dos aromas aqui é médio-baixa para baixa, bem na verdade. Bom, tem uma acidez bem presente, você consegue sentir, ele não é doce, o que na verdade é bem comum. Na verdade, esse tipo de vinho um pouco mais barato e na caixa no Brasil, provavelmente ele seria um pouco mais doce do que isso que eu estou tomando aqui agora. Uma observação a respeito da temperatura. Aqui diz que o ideal seria entre 16 e 18 graus. Ele está um pouco mais frio do que isso, porque geralmente bebidas, do modo geral, vamos dizer assim, quanto mais frio, mais fácil de tomar. Você pode ver a questão da caipirinha, no caso, a gente toma bem frio, apesar do teor alcoólico ser muito grande, né? A gente coloca o gelo, cerveja também. Quanto pior a cerveja, né? Geralmente nos meus tempos de cervejada da vida, se você tomava uma Itaipava, uma Colônia, enfim, quanto mais gelada, mais bebível ela se torna. Nada contra essas cervejas, ok? Tive a minha época delas. Mas esse vinho também eu coloquei numa temperatura um pouco mais baixa, para ser um pouco mais tragável, digamos assim. Já sendo um pouco preconceituoso, eu admito, tá bom? É um vinho que, sendo bem sincero aqui, de 0 a 10, um 4, um 3 talvez. Não é um vinho que eu vou voltar a comprar, apesar do preço ser bom. Assim, para ter um vinho do dia a dia, esse aqui não. Provavelmente vou comprar outras marcas também para experimentar e tal. Esse aqui tá bem simples. Pode ser um vinho que você vai comprar, sei lá, você vai cozinhar, pode ser que você use, você vai fazer drinks, pode ser que você use. Não é um sabor que se destaca muito, eu acho, fazendo drinks ou na cozinha. Não tenho muita coisa para falar desse vinho, sendo bem sincero. Os aromas, como eu disse, né, tipo, não são bem imperceptíveis. E não é que eu tô batendo nesse vinho, tá? Não é que tipo, oh meu Deus, que horrível e tal. É a proposta dele, é um vinho que, vamos dizer assim,
Você vai para uma festa mais simples, você, sei lá, ou que nem eu falei, vai fazer drinks, cozinhar, ou você não tem grandes pretensões, é bebível, ok? É bebível. Mas a nível de vinho, assim, se for avaliar e tudo, eu colocaria uma nota bem baixa. Não estou fazendo uma avaliação, vamos dizer assim, a nível, né, de sommelier internacional e colocando aqui todos os pontos e tal que você tem que avaliar. Até porque o objetivo do canal não é esse, o objetivo do canal é falar sobre vinhos, enfim, coisas em geral e passar conhecimento. Então aqui é mais uma curiosidade, né, trazendo o Teta Pak. Prós e contras, no caso, né? A tecnologia é muito incrível, tá? A questão do armazenamento, a questão da logística também, porque é um quadrado, então, tipo, é muito mais fácil de você empacotar, colocar em caixas, enviar. Não precisa de todo o cuidado que você precisa ter com caixas, com garrafas de vidro. Então, a questão do armazenamento do vinho, não só do transporte, no caso, mas também aqui dentro ele não vai ter contato com luz, ele vai ser mais resistente ao calor do que uma garrafa, ele vai estar muito mais bem conservado, digamos assim, protegido das influências externas do que numa garrafa de vinho, isso sem dúvida nenhuma. Então, ponto positivo, tecnologia, com certeza, logística bem mais interessante. O custo barateia, porque é bem mais barato você fazer isso daqui. E esses seriam os grandes pontos positivos a respeito disso, né? Pontos negativos, não vão ser vinhos para envelhecimento. Isso aqui é vinho jovem, com certeza isso aqui não é safrado, né? Então não adianta nem procurar, não tem uma safra. Então são vinhos para consumo jovem. Eu acho que, inclusive, eu arrisco que talvez até tenha um prazo de validade aqui. Não tem aqui na embalagem, mas já li a respeito e gira em torno de, tipo, um ano já acaba sendo muito. Na minha opinião, um ano já é muito para estar dentro desse tipo de caixa, ok? Pode ir um pouco mais, mas... Aliás, tem sim aqui, ó, o prazo de validade 28/11 de 2026. Foi produzido 28/11 de 2025, então exatamente um ano, aqui tá falando. Então um ano de validade teria, mais ou menos, né? E eu não vi isso antes, ok? Eu estava dizendo e acertei. Mas são vinhos feitos jovens, para consumo jovem, não são para envelhecimento. Isso é um dos pontos negativos. O ponto negativo também é o preconceito que existe. Não adianta. Eu tenho preconceito, não esperava nada mais do que esse vinho me entregou aqui, para ser bem sincero. Vou experimentar outras marcas, vou dar uma chance para o branco também, que também tem do branco dele, pode ser que seja melhor. Mas fica nisso. Tipo, eu não pagaria muito por um vinho que vem dentro de uma caixa, me desculpe. Acredito que talvez num médio e longo prazo mude um pouco a mentalidade das pessoas quanto a isso, assim como aconteceu também com a Screw Cap, né, que é aquela rolha de rosca e com rolhas sintéticas. Apesar que eu acho que são conversas totalmente diferentes. É tecnologia aplicada ao vinho, porém, uma coisa é você usar uma rolha diferente, que daí não vai ter tanto, né, tanta influência no final das coisas, você mantém um pouco, até com a rolha sintética, você mantém a cerimônia de abrir o vidro. A Screw Cap, nada contra, mas você perde um pouco a cerimônia de abrir o vinho e tal. Eu gosto muito desse tipo do ritual de abrir um vinho. Isso aqui então nem se fala, né? Enfim, você não vai sentar com, por exemplo, a sua parceira, o seu parceiro, numa mesa e colocar uma caixa de 1 litro de Teta Pak para, né? Enfim. Opa! Tivemos problemas técnicos aqui, porque o ring light está ligado no meu computador entrou em modo suspensão, eu perdi a luz, mas estamos de volta. Enfim, não é glamuroso, do modo geral, né? E o mundo do vinho às vezes pede um pouco disso também, mesmo quando você está tomando simples. Uma outra discussão também que entra a questão da taça ou do copo, enfim, eu não vejo muito problema, tipo, em usar o copo no dia a dia, dentro de casa, para tomar um vinho, porque você consegue ter uma certa percepção boa do vinho, sabe? Bebendo mesmo num copo, desde que ele seja um pouco bojudo. Enfim, esse seria o vídeo, prós e contras, a minha opinião também aqui, trazendo para vocês essa tecnologia incrível do mundo do vinho, que é a Teta Pak, que, né, um dia ia chegar. Da mesma forma o vinho em lata também, né, que tá aí, eu já tenho vídeos no canal aqui falando sobre o vinho em lata. Inclusive vou ver se eu acho aqui pela Europa, eu encontrei nos Estados Unidos e eram muito bons. E é isso, esse é mais um vídeo do novo formato do canal, que é mais uma conversa, no caso. Também vou trazer outros vídeos que são mais uma aula, inclusive estou preparando um sobre Prosecco, para explicar um pouco mais sobre Prosecco e como é. Se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Por estar até aqui, confere se você está inscrito no canal, se você deu o joinha, se tem algum comentário para fazer, deixa aqui embaixo nos comentários, ou pode entrar em contato comigo através do Instagram também, do Amado Vinho, amado.vinho no Instagram. Muito obrigado pela atenção mais uma vez e nos vemos num próximo vídeo. Tchau, tchau.